Boa tarde, pessoal da live. Por favor, desliguem os celulares. Sem vibracal, para desligar bem desligadinho, para ajudar a espiritualidade. O pessoal da live já pega a água para frutificar. E eu vou começar os recados da tarde. A casa, ela é mantida por doações. Pelo bazar, que nós recebemos doações. Pela cantina, que acho que hoje tem coxinha. Então, por favor, sejam bem-vindos para apreciar as coxinhas. E pela livraria, que temos, tanto vendemos livros como emprestamos os livros. E a gente pede para quem tiver condições, quando emprestar, pegar um livro emprestado, puder doar 1 quilo de alimentos não perecíveis para ajudar com a cesta básica, a gente agradece. Temos as cestas básicas que são doadas para famílias que são carentes ou que estejam passando por algum momento de dificuldade que pode acontecer com qualquer um. Né? Então a gente pede para que quem puder doe para ajudar quem precisa receber. Tá? Temos a rifa do quadro, que continua aqui no corredor. É R$10 a rifa. Quem tiver interessado, pegar no bazar ou na recepção. Tá? As nossas cestas básicas, quem precisar receber, precisa passar pelo atendimento fraterno. Mas o atendimento fraterno não é exclusivo para quem precisa de cesta básica. O atendimento fraterno é um atendimento da casa para toda pessoa que precisa conversar, que precisa de uma orientação. Tá? Então sejam bem-vindos. A casa tem os atendimentos de terça e quinta, às 8 horas, inclusive pelas lives do Facebook. De sexta, às 2 horas. De sábado é para as crianças. E domingo temos o horário das 9 e das 10h30. A casa está orientando que peçamos a vocês que façam o Evangelho no Lar. Para quem não souber fazer o Evangelho no Lar, atrás do livro Evangelho no Lar tem a explicação de como fazer o Evangelho. Reservar na semana um dia e um horário para vocês terem esse encontro com a espiritualidade, tá bom? E nesse momento a gente vai envolver com muito amor e carinho a Elisena, que fará por nós a prece da tarde. Boa tarde, eu tenho mais uma fala. Na hora que vocês entrou no salão, fazer silêncio, tá? Um momento da gente refletir um pouquinho, porque a gente está dando um passe ali, desconcentra o pessoal, tá? Eu peço para vocês, por favor, que façam o silêncio. Então, a gente costuma falar que o silêncio é uma prece, certo? Gratidão a todos. Quem não desligou, por favor, desligue o celular. Tá? Alguém aqui é a primeira vez? Se encosta da parede. Por que a gente pede para desencostar das paredes? Não é bom, tá? Porque pega todas as energias para vocês entenderem mais ou menos, tá bom? Depois a gente vai fazendo as preces, vai fazendo a palestra, tudo, vai ficando mais calmo. Tá? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus. Nos ligarmos à espiritualidade e vamos assim nos envolvendo neste amor, nessa paz que a espiritualidade nos proporciona. Vamos assim, envolvidas no amor de Jesus, trazendo luz,
paz, discernimento, compreensão de todo o nosso atendimento de hoje, envolvendo com a palestra, prestando atenção com muito amor e deixando os nossos corações limpos de qualquer preocupação, de qualquer dor, entregando na mão de Jesus e da espiritualidade. E assim, envolvidos nesse amor de Jesus, damos início a mais um atendimento de sexta-feira, envolvendo com muito amor a nossa irmãzinha Liege, que fará a palestra na nossa tarde de hoje. Fiquem com ela e prestem atenção. É sempre bom a gente estar entendendo o que estão passando para a gente, com muito carinho, tá? Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde pessoal da live. Graças a Deus estamos aqui numa sexta-feira à tarde. Mais uma vez a gente diz que ótima escolha nós fizemos, né? De estar cuidando da nossa vida espiritual, de estar buscando nos aproximar de Jesus, dos seus conselhos, dos seus ensinamentos. Então, vamos nos ligando a Ele e pedindo que Ele nos envolva na sua paz e nos ajude para que tenhamos o maior aproveitamento de tudo que nos vai ser passado aqui pelos seus trabalhadores de luz, pelos mentores da casa, por tudo que nós vamos receber na tarde de hoje, de paz, de luz e de tratamento. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Vinha de Luz, que é esse aqui, é antiguinho. Vinha de Luz, psicografado por Chico, ditado pelo Emmanuel. Nós vamos hoje falar sobre a mensagem número 143. Cartas espirituais. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazer que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. São palavras de Paulo, está em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. O correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar-lhe apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E, na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber as mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno.
Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que carecemos. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então vamos lá, vamos ver por que o Emmanuel escolheu esse trechinho, né, do Evangelho para nos trazer ensinamento, né, para o que ele analisou, né, na ótica dele, que o Emmanuel, a gente pode dizer que ele é um filósofo do Evangelho, né? Ele traz nos seus livros, ele sempre tem citações do Evangelho e a interpretação dele para que a gente coloque no nosso dia a dia, né, nas nossas experiências. O correio do céu nunca se interrompeu. Então a gente sabemos que o nosso Pai Celeste nunca deixou de nos auxiliar, de nos ajudar, de nos aconselhar em qualquer época da humanidade. Então ele ia fazendo isso de acordo com o nosso desenvolvimento intelectual, com a nossa evolução, e isso vem vindo até hoje e sempre virá, né? O auxílio do alto sempre virá. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai de enviar os apelos através de todos os recursos. É isso que nós acabamos de falar, né? Ele vai nos enviando mensagens, vai nos revelando informações, verdades, proporcionais à nossa capacidade de compreender no momento em que a humanidade está vivendo, né? Em cada estágio nosso, ele vai nos enviando esses conselhos, e aqui diz recursos, né? Apelos e recursos. Recursos para que, em conhecendo a verdade, nós possamos ir crescendo e agindo da melhor forma, né? E conheceis a verdade, ela vos libertará. Então, que libertação é essa? De nós caminharmos cada vez com mais firmeza, com mais clareza, com mais conhecimento. E enviar os apelos, esses apelos são os conselhos amorosos do Pai, os ensinamentos que vêm, como se ele estivesse pedindo: filho, olha o que eu estou te enviando. São os ensinamentos, tudo diz respeito aos ensinamentos de Jesus. Né? Tudo que vem do alto vem sempre nos confirmando e nos alertando no sentido de seguir os ensinamentos e os conselhos de Jesus. Né? Nunca foge disso, né? Porque se não for assim, não é do alto. Né? Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo evangélico, que restaura no mundo do cristianismo, na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas e mais tangíveis. Bem, a gente sabe que realmente está se propagando em grande proporção, né, os ensinamentos, a divulgação da doutrina espírita. Cada vez mais a gente pode perceber, né, essa comunicação, esse intercâmbio entre os espíritos e nós encarnados. Né? E que o espiritismo evangélico, ele tem como finalidade disseminar, propagar os ensinamentos de Jesus, os conselhos de Jesus, a vivência de Jesus, porque ele viveu, ele não só falou, né? Ele não só ensinou, ele vivenciou cada ensinamento dele, ele nos mostrou como exemplos, né? E de uma forma pura, só
com amor, né? Jesus era a palavra que eu tenho para falar de Jesus, né? Acolhimento. Jesus, se a gente for falar de acolhimento, a gente está falando de Jesus, né? Então, é nessa pureza de amor, sem dogmas, sem rótulos, sem religiões, sem igrejas, que Jesus nos amou e nos ensinou, né? E é isso que a doutrina espírita procura trazer: amor, acolhimento, solidariedade, né? Fraternidade, tudo assim, sem rótulo de religião, né? É por isso que esses irmãos da espiritualidade têm essa preocupação de estar nos ajudando, porque sabem da intenção da doutrina espírita e daqueles que estão procurando conhecimento dentro dela, né? Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. Olha, quem de nós nunca ouviu uma mensagem de um mentor, a leitura de alguma página espírita e não pensou assim: nossa, olha, meu irmão devia ouvir isso. Nossa, isso é a cara da minha cunhada. A gente está sempre endereçando para os outros, né? Fica procurando nomes daqueles a quem são dirigidos. A gente vai ouvindo, vai lendo e vai formando a imagem daqueles que a gente acha: nossa, esse conselho serve para não sei quem, né? Nunca, isso é para mim. Raramente as pessoas falam: não, isso serviu para mim como uma carapuça, né? Até os pés. Mas geralmente, se são palavras assim, de conselho, de reforma íntima, de puxão de orelha, é sempre para os outros, né? Nunca a gente acha que é para a gente, né? Se há conselhos sábios, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severas ou apelos, devem ser igualmente para os outros. E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, com apontamentos individuais. Isso todo mundo quer, né? Todo mundo gostaria que viesse uma página psicografada de ajuda, né? Ou de notícia de alguém, um parente, de um ente querido, ou algum conselho de uma situação, para uma situação difícil que a pessoa esteja passando. E isso todo mundo quer, né? Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as epístolas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. Então, Paulo sabia muito bem, né, como é o ser humano, tanto que ele foi assim, escolhido por Jesus. Os outros apóstolos conviveram com Jesus. Jesus denominou Paulo apóstolo, porque ele encontrou em Paulo todas as condições necessárias que ele precisava para que fosse feito o trabalho que Paulo fez aqui. Então foi o próprio Jesus que denominou Paulo como apóstolo. E Paulo, então, fez essa recomendação para que todos os conselhos, informações, advertências, ensinamentos fossem se espalhando, né? Que se pudesse fazer um intercâmbio, porque assim, um evangelista escrevia suas cartas em determinada comunidade, outro em outra comunidade, e precisava que fosse havendo essa troca, esse intercâmbio, para que todos tivessem ampliado o conhecimento, né? Todo mundo recebesse as informações, né? E é justamente isso que a gente procura fazer nas casas espíritas.
A gente procura entender, buscar o conhecimento, estudar, entender, receber mensagens do alto e divulgar o máximo que a gente possa, né? E também, por exemplo, se Bezerra de Menezes der uma comunicação numa determinada casa espírita, aquela comunicação não é só para aquela casa espírita, não tem exclusividade. Aquela comunicação é para que chegue nas outras casas espíritas e em outros lugares. E aí, se Joana de Ângeles der uma mensagem numa outra casa, essa casa vai levar para a que recebeu Bezerra de Menezes e todas as outras. É preciso que tenha esse intercâmbio, porque os ensinamentos são muito, os alertas são muito, né? O cuidado do plano espiritual com a humanidade, de estar procurando nos direcionar, nos aconselhar, é intenso. Então, quando alguém recebe uma página edificante, essa página não é para ele, e nem para a casa que ele trabalha, é para ser divulgado ao máximo, né? As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Então, todos nós temos essa divindade dentro de nós. Todos nós temos em nós um pouco de Deus, né? Todos nós temos em nós tudo de bom que nosso Pai tem, né? Porque se foi pelas mãos dele, pela inteligência dele, que nós somos criados, então nós temos em nós isso, né? E é para que isso seja preenchido com coisas boas e desenvolvido, é que nós vamos recebendo essas informações, esse encaminhamento do alto, né? Saibamos distinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, remédio, conselho ou a advertência de que carecemos. Todos nós somos necessitados, todos nós precisamos de alguma coisa ou de algumas coisas, né? Então, que nós saibamos aproveitar, ter na nossa consciência de que o que está sendo lido, o que está sendo divulgado, não é só para o outro. Vamos analisar se é para nós, se cabe para nós, né? E também procurar passar isso adiante. Não só através de palavras, mas através da prática, através do exemplo, né? Porque se a palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Quando a gente dá um bom exemplo, as pessoas observam e falam, poxa, olha que legal, né? Eu acho que eu vou começar a fazer dessa forma, né? Então, assim como o mau exemplo também, né, serve de modelo a não ser seguido, né? Não se fazer. Quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia com a luz do Evangelho, concluiremos que todas as epístolas do bem procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Então, a gente já tem esse entendimento, um pouquinho de conhecimento que a gente já tem esse entendimento de que nós podemos analisar tudo que nos chega para ver a pureza, a veracidade, se realmente são coisas que Jesus nos diria, são coisas que Deus permitiu realmente que fossem faladas para nós. Nós temos que ter essa interpretação, né? Quando Jesus pediu para Paulo que fizesse as escrituras, que escrevesse, divulgasse, né, para que a coisa se espalhasse com mais amplitude, Paulo se viu assim, precisando ganhar tempo. Não dava para ele fazer tudo sozinho, escrever e levar às comunidades. Então ele pediu para outros escreverem também.
E quando ele pediu para Lucas, isso é só uma curiosidade que eu vou colocar para vocês. Quando ele pediu para Lucas, Lucas ficou assim, meu Deus, e agora? Aí, quem ajudou Lucas a escrever o seu evangelho foi Maria. A própria Maria ditou o evangelho de Lucas, quase que na sua totalidade. E é por isso que a maioria das pessoas que lê mesmo os evangelhos e compara, fala, nossa, o evangelho de Lucas é o evangelho do amor, é o evangelho mais amoroso que tem. Então, teve todo um trabalho de amor, da espiritualidade, para que esses evangelistas escrevessem e nos trouxessem com pureza, com verdade, com luz. Né? E, por isso, nós podemos concluir que tudo que veio nesses evangelhos, né, tudo que nos foi passado e ainda nos é passado hoje, tudo que vem do alto, vem pela permissão, pelo amor, pela misericórdia do nosso Pai Celeste, querendo nos encaminhar, querendo nos ajudar, querendo nos fortalecer para a caminhada da evolução, né? E é para todos os teus filhos. Não tem nome, não tem exclusividade. A gente não precisa saber quem foi que escreveu, né? A gente sabe, muitas comunicações vêm, né, como do Bezerra de Menezes, vem assinado, para que a gente saiba o procedimento, mas o que realmente nos diz qual é o teor é quando a gente lê e vê. É isso que o Pai está dizendo para mim? É isso que o Pai espera de mim? É isso que Jesus diria para mim? Aí nós podemos confiar e colocar em prática com toda a confiança. Né? Gente, que Jesus nos abençoe, continue nos encaminhando, nos fortalecendo para que nós possamos realmente dar continuidade a tudo isso que chega para nós em forma de bons sentimentos e de boas decisões e de bom convívio com todos. Que assim seja. Graças a Deus. Depois desta palestra esclarecedora, chegou o momento de doarmos, o momento das nossas vibrações. Lembrando que vibrar é doar. Então vamos doando o que há de melhor em nossos corações. Vamos vibrando intensamente muita luz, paz para o nosso planeta, para todos os dirigentes, para que eles possam ser realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrando muita paz para o nosso Brasil, de norte a sul, para os nossos dirigentes, na forma de presidente, governador, prefeito, para que eles possam tomar as decisões mais acertadas. Vamos vibrando muita paz, luz, amor, perdão para os nossos lares, envolvendo os nossos familiares nessas vibrações de amor e respeito. Vamos vibrando pelas crianças, pelos jovens, para que eles tenham uma orientação segura perante a vida. Vamos vibrando pelos idosos, muito carinho e respeito. Vamos vibrando pela confraternização religiosa, para todas as casas de orações. Vamos vibrando saúde para os enfermos do corpo e da alma, para os hospitais, para os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores que lidam com os enfermos. Vamos vibrando também para aqueles que tentam abreviar a vida, para aqueles que desconhecem as leis de Deus. E vamos assim vibrando por esta casa que nos acolhe e que nos dá esta oportunidade de estudo e trabalho.
E vamos pedindo licença a Deus para vibrar por nós mesmos, para que possamos perseverar nos nossos melhores propósitos. Que assim seja, graças a Deus. Assim, depois dessa palestra que nós recebemos, ouvimos, vamos agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade da Casa do Caminho, que assim está nos acolhendo. Assim, pedindo a purificação da água da live, da água que nós trouxemos para nós. A purificação, aonde que esse remédio será colocado dentro da água. Pedindo assim a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendiam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Graças a Deus.